Queridos, a paz do Senhor Jesus, com alegria estamos nesta noite para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, querendo ao mesmo tempo agradecer pelo convite que nos foi feito e a confiança, e também dizer que é uma alegria imensa essas semanas que podemos dizer Jesus, alegria do Natal. Jesus, alegria do Natal. E nós estamos nesse embalo do espírito natalino já há alguns domingos, né? E como é gostoso quando a gente pode trazer a nossa lembrança, bons momentos, trazer recordações de... Antigamente fui criado numa época em que as crianças faziam jograis, faziam dramatizações, recitavam poesias. E isso era uma coisa gostosa para a gente quando criança, adolescente, até mesmo na juventude. E quando chega esse momento natalino, a gente começa a dar uma retrocedida no HD, e quanto a gente se enche de alegria, de contentamento por aquilo que era feito. E hoje poucas igrejas estão ainda falando em Natal. Poucas igrejas. O grande dilema: ninguém comemora o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Não comemoramos o dia, nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, e não o dia 25. A realidade é que nós não temos uma data precisa, existe data aproximada que não tem nada a ver com a data de hoje, mas que o mundo inteiro, queridos, é o mundo inteiro praticamente que comemora o nascimento de Jesus nesta data. E porque nós que dizemos ser cristãos, nós que dizemos que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, nós que falamos que Jesus Cristo é o nosso constante companheiro, se o mundo inteiro praticamente comemora nesta data, dia 25, o nascimento de Jesus e não bate martelo, foi esse dia o nascimento dele, por que vamos ficar de fora? E queridos, eu gosto muito de ver determinadas festividades, e eu quero lançar um desafio aqui daqueles que gostam, o pastor João Vicente, que é dele. Pastor João Vicente, entra no Google, no YouTube, e depois vê na Europa a festa natalina, que tem coisas belíssimas, queridos. Eu sei que existe o exagero lá do Papai Noel, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Não é porque existe o Papai Noel aí na festa que o mundo comemora no dia 25, que nós vamos deixar de falar do nascimento de Jesus. Vamos deixar de comemorar o Natal. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitas igrejas, que ainda comemoram o Natal, costumam comemorar o que é chamado os domingos de advento. Já vou explicar. Quantos anos de silêncio nós cremos que houve de Deus para com Israel? Existe o consenso, e é unânime isso no meio teológico, que 400 anos de silêncio, Deus havia então deixado de se revelar como vinha se revelando ao povo de Israel, daquela forma tão gloriosa, através dos profetas, através de milagres, de maravilhas. Então,
costuma-se dizermos que houve um período de 400 anos de silêncio de Deus para com Israel, onde a glória de Deus já não era manifestada para a nação de Israel. Então, quando olhamos para a Bíblia e vemos esse período de 400 anos de silêncio, então a gente começa a concordar que o povo começou a deixar cair no esquecimento as promessas que Deus havia feito, que um dia o Messias viria. E é nesse período de 400 anos de silêncio que eu creio que os personagens do texto que nós vamos ler, eles participaram pelo menos das cinzas dos 400 anos. E quando nós olhamos esse casal que a Bíblia nos descreve, nós vamos perceber que apesar deles pegarem a cinza dos 400 anos de silêncio, mas ainda assim o Espírito de Deus estava sobre a vida de algumas pessoas. Já não era sobre a nação. Deus já não estava com a sua unção, com seu Espírito sobre a nação de Israel. Mas havia remanescentes no meio de Israel que o Espírito de Deus estava sobre eles. E, queridos, igrejas que comemoram o Advento, eles comemoram cada domingo. São 4 finais de semana que antecedem ao dia de Natal. E nesses 4 domingos, algumas igrejas, pelo menos nós tínhamos esse hábito na Igreja de Deus, e em casa também nós comemorávamos os 4 domingos de Adventos. Cada domingo desse representa um dos 100 anos de silêncio de Deus para com Israel. Ou seja, nós precisamos ter a consciência que nós não podemos deixar as promessas que Deus fez à nossa vida como cristão, como igreja. Eu não estou dizendo aqui que se você não comemora o Advento, você está errado. Não estou dizendo que se você comemora, você está errado. Eu estou dizendo, em casa nós tínhamos essa prática de trazer a lembrança os 4 domingos de Advento e na igreja também, para que, assim como Israel deixou, queridos, quem muito espera e não alcança, cansa. O povo de Israel aguardava tanto a vinda do Messias, tinha uma esperança tão grande na vinda do Messias, mas o Messias não viria no tempo que Israel almejava. O Messias viria no tempo que Deus havia determinado. E esses 400 anos de silêncio, ele é justamente pelo tempo que Deus estava dando a Israel, e eu, conjectura minha, eu analiso e olho que Deus estava forjando o interior do povo de Israel, ou revelando o que estava no interior do povo de Israel. O cansaço da esperança foi tão grande que eles já praticamente quase não falavam no Messias. Então, olhamos para trás, 400 anos de silêncio, é preciso nós lembrarmos, a nossa esperança precisa estar firmada na fidelidade de Deus e na promessa da sua palavra. Não nos nossos sentimentos, não na nossa vontade, não no nosso querer, não no nosso agir, mas no agir de Deus. Deus tem seu tempo determinado para todas as coisas. E no seu devido tempo, Ele cumpre com o seu propósito. E agora eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas,
capítulo 2. E nós queremos ler do versículo 21 em diante, que o texto bíblico nos mostra esta narrativa. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías havia descrito acerca do nome de Jesus. E o anjo que anunciou a Maria também mostra o nome dele. O escritor, ele dá uma pausa acerca do 8º dia. E ele então começa uma nova narrativa dizendo: terminado os dias da purificação, que já não é a apresentação com 8 dias de todo o primogênito, aqui já é outra coisa. Nós vimos o pastor Gideão Júnior nos ensinar isso muito bem. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um bom sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Como podemos aprender, sacrifício dos pobres, né? Queridos, eu vou abrir um parêntese. Não é porque você pode ter pouco, não é porque você ganha pouco, que Deus vai te isentar daquilo que é necessário fazer. A grande evidência estava que os pobres, que não tinham condições de comprar carneiro ou novilho, mas Deus dá uma ordem até muito simples, né? Vocês vão lá no campo onde tem pombinhos ou rolas, pega os pombinhos. Se você não pode comprar, vai lá e pega e oferece ao Senhor. Mas não deixou ninguém de fora de cumprir aquilo que ele havia determinado como mandamento. Então não importa se é o pouco, o importante é que obedeçamos a palavra do Senhor, aquilo que Deus pede de nós. Acho que deu para entender, né? Não vamos vender o charque agora, não. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua glória. Vou dar uma pausa aqui. Os meus olhos já viram a tua glória. Queridos, 400 anos sem Deus manifestar a sua glória sobre Israel. 400 anos aonde algumas pessoas desfrutavam apenas da ação do Espírito sobre as suas vidas,
E eu quero, queridos, concordar com aqueles que pensam também desta forma, que eu acredito que para Simeão, o fato do Espírito de Deus ter chegado a ele e dizer a ele: Simeão, tu não vais morrer enquanto tu não vê a minha glória sobre Jerusalém. Foi o Espírito de Deus, queridos. Por isso que eu disse, apesar dos 400 anos de silêncio, mas no findar dos 400 anos, a cinza dos 400 anos, a gente vê a evidência da ação do Espírito de Deus sobre a vida de algumas pessoas. E eu falei sobre a questão do advento, e a igreja vive um momento de advento. A igreja tem uma promessa que Cristo vai voltar, e essa promessa de que Cristo vai voltar é a nossa esperança hoje. É um tempo de advento que nós estamos atravessando neste mundo, enquanto estamos na nossa caminhada, peregrinando rumo à pátria celestial. Não me pergunte quanto tempo ainda de caminhada, porque não temos base bíblica para, pelo menos, tentar querer dar um período aproximado. Eu não me arrisco nisso, porque eu já vi muita gente fixar data, muitas pessoas, não, desse ano pode passar, mas o ano que vem não passa, a igreja vai ser arrebatada. E a igreja continua aqui na terra, enquanto o número de salvos, pela graça de Deus, não for completado, a igreja não sobe. Eu tinha 10 anos de idade, criado, indo para a igreja, para a escola dominical. Os domingos que meu pai não estava trabalhando, era cedinho, todo mundo tomava banho, se arrumava, e aquela fila de menino. Lá em casa era quase que um time de futebol, aquela turma de menino, tudo de mão dada, indo para a escola dominical junto com meu pai. Quando meu pai estava trabalhando, ele era operador de subestação, ele trabalhava por escala, chegava no domingo, a mamãe, todo mundo toma banho e se arrumar, escola dominical. Todo mundo pegava a sua Bíblia, a sua revistinha, naquela época já existia a revista de escola dominical, e para a igreja, para a escola bíblica dominical. Mas aos 10 anos de idade, que eu fui entender que eu precisava ter Jesus como Salvador da minha vida. Sabe o que significa isso? No mínimo, 6 anos ouvindo que Jesus era o Salvador, que o homem é pecador, que o homem estava separado de Deus por causa do pecado, que o homem precisa aceitar Jesus para poder ter comunhão com Deus. E hoje, por circunstâncias, nós dizemos: vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. E eu quero te dizer, precisamos orar de forma diferente. Senhor, que a tua graça salvadora alcance aqueles que ainda não foram alcançados. Há muitas pessoas para serem alcançadas pela graça salvadora do nosso Deus. E nós ficamos em nosso estado quo, nós ficamos na nossa comodidade religiosa e muitas vezes esquecemos de clamar pela misericórdia de Deus para com a vida daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Queridos, então, 400 anos de silêncio, período de advento, é justamente a lembrança para o aquecimento. Eu gosto muito dessas festividades. Pastora Adriana, que culto fantástico aquele de domingo. Que apresentação fantástica das crianças. Isso nos enche o coração de esperança, nos traz a lembrança, o Messias já veio, o Salvador já veio, ele morreu, ele foi crucificado, foi sepultado, mas ele ascendeu aos céus e nós aguardamos a promessa que ele deixou, que um dia voltará para nos buscar, para nos levar, para estarmos para sempre com ele. O aguardar desta promessa
é advento, é um tempo de espera. É um tempo de espera. E enquanto nós esperamos, nós não podemos deixar. Pastor Gideon hoje de manhã trabalhou muito bem na escola dominical sobre alguns aspectos aí da ingratidão, né? Como as pessoas podem deixar de ser grata. E muitas vezes, querido, nós, com o passar do tempo, vamos deixando a ingratidão trabalhar no nosso coração, e à medida que a ingratidão trabalha no nosso coração, deixamos de ser grato porque Cristo já veio, porque Cristo morreu, Cristo nos redimiu dos nossos pecados, Cristo nos deu o seu Espírito para habitar em nós, e nós ficamos naquela ingratidão ao ponto de dizer, Cristo está demorando. Meu irmão, minha irmã, Israel não tinha o que eu e você temos hoje. Israel não tinha o que nós temos hoje. O Espírito de Deus, ele pairava temporariamente e também vinha sobre a vida de algumas pessoas periodicamente. Não era uma habitação constante. Hoje, eu e você, o Espírito de Deus habita na nossa vida. E ainda assim, dizemos, Israel foi ingrata. Mas quantas vezes a ingratidão toma conta do nosso coração, sabendo que Deus tem nos proporcionado todas estas maravilhas, todo o benefício da alegria do nascimento de Jesus Cristo está dentro de nós. E nós achamos, Senhor, a tua promessa está demorando. A ingratidão nos leva a esquecer, a não trazer a lembrança, os benefícios que temos da nossa conversão e da habitação do Espírito de Deus. E olhamos para frente, meus avós falavam da vinda de Jesus, meus pais falavam da vinda de Jesus, os pastores com quem eu convivi falavam da vinda de Jesus, e Jesus até agora não veio. Será se realmente ele vem? A ingratidão traz a dúvida. E a dúvida, o abandono da fé. Hoje temos pastores que pregavam sobre arrebatamento da igreja. E hoje eles estão dizendo, arrebatamento da igreja não existe. Isso é coisa da cabeça humana. Se Jesus disse, eu vou e venho buscar, e vou levar vocês para a casa que está preparada desde a fundação do mundo. Algumas versões antes da fundação do mundo. Quem fez essa promessa foi Jesus, querido. Nós temos uma promessa que ela já está percorrendo 2000 anos. 2000 anos. Mas não é porque essa promessa percorre cerca de 2000 anos que eu vou olhar para trás e dizer, tudo que Jesus fez, humilhou-se, nasceu numa manjedoura, foi tido como pobre, ele se desprendeu de todo o esplendor e glória, se fez como pobre, nasceu numa humilde manjedoura, foi crescendo como um menino pobre dentro da sua comunidade. Chegou o momento que ele morreu pelos nossos pecados. E nós vamos esquecer isso, porque tem 2000 anos que ele prometeu vir e até agora não veio. A pergunta que eu quero trazer nesse momento para a nossa reflexão é, nós podemos olhar para trás, a nossa conversão, o momento que nós abraçamos a fé e aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, e esse momento nos enche de alegria, ele nos enche de esperança, e nós temos ainda
carregando conosco esta esperança daquele primeiro amor que possuíamos e saíamos, anunciávamos e pregávamos. A qualquer momento Jesus vai voltar, a qualquer momento Jesus vem buscar sua igreja. Este amor ainda arde em nosso coração, ainda essa promessa, ela tem uma esperança aquecida no nosso ser, ou nós estamos na ingratidão, deixando essa promessa ficar no tempo e no espaço para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam. Queridos, Natal é lembrança, Natal é preparação, Natal é espera. Que o Espírito de Deus possa trabalhar na nossa mente, em nosso coração, de maneira que nós possamos realmente, ora vem Senhor Jesus, no tempo que Tu tens determinado. Vamos nos colocar de pés. Para aqueles que tiverem a curiosidade de pesquisar o advento nas igrejas evangélicas, vocês vão se deparar com mensagens que vão mostrar figuras, inclusive de um Papai Noel. Essa figura do Papai Noel foi quando o Natal deixou de ser uma comemoração do nascimento do Salvador e ela começou a ganhar o cunho religioso, aonde começou a surgir aquelas trocas de presente. Então não confunda a verdadeira mensagem de Natal com aquilo que o mundo quer impor como Natal. Natal é a esperança da glória de Deus para este mundo, mas Natal já é a realização da esperança na nossa vida e aguardarmos a nossa subida aos céus para estarmos para sempre com o Senhor. Pai, queremos glorificar, queremos exaltar ao Teu santo nome, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu quero bendizer-Te, Senhor, por este momento com os irmãos aqui presentes, com aqueles que estão nos ouvindo através da live. E, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa testificar esta realidade do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Cristo em nós, o Emanuel, o Deus conosco. Que cada pessoa possa entender e compreender que é preciso ter Cristo para que Deus possa estar habitando na sua vida. Que também, Senhor, o Teu Espírito possa reaquecer a esperança, possa reavivar a esperança naqueles que já está apagando, mas possa reacender para que possa, com esperança, aguardar o soar da trombeta, para poder subir ao encontro de Cristo nos ares e poder estar para sempre com Ele. Somos agradecidos a Ti, Senhor, e nós Te louvamos por tão grande dádiva, pelo grande presente do Natal, Cristo Jesus, se fazer homem para habitar em nós. Também Te agradecemos pelo grande sentido de Natal, nascimento, que nos leva ao ciclo da vida, aonde a morte vem, mas a grande esperança, a ressurreição. E é ela, Senhor, que nos capacita, é a ressurreição que nos vai condicionar para podermos estar junto com Cristo, porque é necessário que aqueles que morreram em Cristo ressuscitem dentre os mortos transformados, e os que estiverem vivos serão transformados para subir ao encontro de Cristo nos ares. Ajuda-nos a termos isso sempre em mente, em nosso coração, para que, Senhor, a nossa esperança, ela não se apague. Oramos ao Senhor e pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém. Para finalizar, podem sentar. Costuma-se dizer que aquilo que não é proibido é permitido.
Nós temos aqui no Gama, como em toda Brasília, nós temos áreas que são chamadas áreas verdes, e algumas dessas áreas têm algumas laterais com placa que está lá explicitamente: proibido estacionar. Se você estaciona ali, você está cometendo uma infração, você pode ser multado, e dependendo dos agentes que estiverem ali, eles podem até guinchar o teu carro e levar. Mas aonde não tem placa, pode ser a mesma praça, mas aonde não tem placa que não proíbe, então nós podemos estacionar, deixar o carro tranquilo, porque aonde não existe proibição, existe a permissão. E em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia condena que comemoremos o nascimento de Jesus. Com isso, eu quero desejar a todos, já está bem pertinho, domingo próximo, um Feliz Natal com Cristo e em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Como o Senhor nos falou maravilhosamente essa noite, né, irmãos? Aqueles homens, eles por 400 anos esqueceram da vinda do Messias. E o Messias veio e poucos, absolutamente poucos, tiveram a alegria de reconhecê-lo. Que o Senhor possa voltar e possa encontrar a nossa alma em chamas, aguardando a volta dele.